Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje temos um tema quentinho, temos um tema importante de análise da Uso, que neste caso é a empresa low cost da Mel, que vocês sabem que foi, que começou a ganhar preponderância nesta guerra agora desde que a Digi entrou no mercado e ao que parece temos aqui uma situação dúbia que na minha opinião deve de ser analisada por parte da Anacom, uma vez que não há aqui uma harmonização da atitude, digamos assim, e por isso eu quero analisar isto convosco ao longo deste Viciado Comenta. Antes de começarmos, pedir-vos aqui algumas coisas que são aquilo que peço sempre. Deixa o like no vídeo, subscreve o canal, caso queiras aceder aos conteúdos de uma forma prioritária, 99 cêntimos por mês, carregas aí no botãozinho do aderir e tens acesso a todos os vídeos logo imediatamente quando eu os lanço, e passa também no primeiro comentário afixado no YouTube, onde vais ter o link para o artigo que eu normalmente escrevo a acompanhar os meus vídeos e que lanço para o meu site, viciadocomenta.pt. Ok? Vamos então começar. Meus amigos, como vocês sabem, nesta guerra das low cost, as coisas são complicadas. Desde a entrada da Digi, que todas estas operadoras, neste caso a Mel, a NOS e a Vodafone, se viram de alguma forma aqui pressionada a ter que responder à Digi para não perder uma grande massa de clientes que querem estar neste mercado do melhor preço, ok? É verdade que foram criadas muitas retóricas, como a existência de uma melhor estrutura de suporte nas empresas principais, como a capacidade de ter um maior investimento nas redes e por isso um melhor serviço associado nas principais. Inicialmente começou-se com esta retórica, muita gente deixou-se ir nisso, relembrando que a questão das fidelizações de 24 meses foi algo que a Digi veio criar aqui alguma disrupção nesse sentido e conseguiu trazer essa questão, neste caso os tarifários móveis, a não terem fidelização, precisamente com a entrada da Digi, e a Digi acaba por transportar isto para as low cost. As low cost replicam fazendo exatamente a mesma coisa. Ora bem, só que há aqui uma questão, que é, há uma coisa que se chama concorrência entre aquilo que são as empresas tradicionais e a Digi. E nós já percebemos que um dos grandes fatores de concorrência é o preço, obviamente. Outra coisa é quando existe discrepâncias entre o serviço fornecido entre clientes da mesma empresa. Ou seja, a Uso tem diferentes experiências para clientes da mesma empresa. Ou seja, dois clientes na Uso podem ter experiências completamente diferentes. E é isso que nós vamos tentar perceber hoje aqui, o que é que se está a passar. Isto é tudo baseado num trabalho incrível feito pelo senhor Ricardo Saraiva. Nós já tínhamos tido a oportunidade de analisar o trabalho dele através de uma publicação que ele fez no LinkedIn, dando conta daquele bloqueio aos 3 terabytes do tarifário ilimitado da Digi, que entretanto não se sabe mais nada em relação a isso, mas é como eu vos digo, é um trabalho de grande valor feito pelo Ricardo Saraiva, porque acima de tudo não há muitas pessoas que dediquem tanto tempo às telecom como ele, e eu acho que nós devemos dar aqui muita atenção às coisas que ele diz, inclusive as próprias operadoras também o deviam de fazer, porque é alguém que não está aqui com o objetivo de criticar só por criticar, está aqui com o objetivo de melhorar o serviço, e é esse também o meu propósito, e por isso utilizo aqui também os meus canais de comunicação para difundir algum do trabalho do Ricardo, que está disponível tanto no LinkedIn como também no Instagram dele, ok? Eu vou passar a mostrar-vos o post que ele fez, porque eu acho que é de facto de grande importância. Olhando aqui àquilo que o Ricardo publica, fala exatamente sobre isto, que é: as novas adesões ao uso da Mel, Altice Portugal, possuem as seguintes limitações, ou seja, malta que entra agora. Tem uma limitação de 170 megabytes, ou megabits, peço desculpa, de download por 60 megabits de upload, 4 e 5G. Não tem SMS de aviso de contacto, portanto, se alguém vos tentar contactar, vocês não têm essa informação que alguém vos tentou contactar. Não tem o voicemail e não tem o código que vos permite ver os saldos e ver os minutos e os dados, etc., sem utilização de internet. Por acaso, estas 3 particularidades são coisas que acontecem na Digi. Não é? E portanto, aquilo que se passa aqui é que em Portugal nós não temos empresas low cost a fazerem concorrência no sentido de apresentar algo que faça aos clientes olharem para, ou seja, olharem para o serviço delas como sendo uma alternativa melhor. Não, limitam-se a replicar ipsis verbis. Portanto, dá a sensação que se um dia destes a Digi decidir ir a correr contra uma parede de tijolo, eles também vão, porque a concorrência é isso, é espelhar as práticas dos outros.
A informação que aqui tem a uso neste caso é que realçamos que a velocidade de 150 por 50 permite uma ótima experiência de navegação, contudo, dado que a uso ainda não dispõe de velocidades no gigabit, caso pretenda a velocidade do gigabit, poderá aderir a um tarifário da Mel. Certos da sua melhor compreensão, afirmamos o nosso compromisso na contínua melhoria dos serviços prestados. Portanto, isto foi uma resposta certamente dada aqui ao Ricardo. O que é que acontece? Acontece que ele faz um teste claro a esta questão. E ele coloca lado a lado 2 cartões uso. E esta é que é a questão. Esta é que é a questão. Que é, este teste que ele aqui faz é um teste com um cartão uso ilimitado que tem restrições. E aqui vocês conseguem perceber, nas informações do cartão, a limitação de internet, 170 megabits por 60. Só que qual não é a estranheza? Se vocês forem ver outro cartão uso ilimitado também, não tem restrições. Portanto, está aqui com 4000/4000, portanto, vai dar a velocidade que a rede disponibilizar. Bom, eu acho que isto é tópico de análise. E eu acho que isto requer uma análise certa. Porque vamos lá ver uma coisa. Aparentemente, alegadamente, segundo aquilo que passa pela internet, há de facto aqui a criação de uma espécie de um novo sistema por parte da uso, denominada de Salesforce, pelo menos é aquilo que está disponível na internet. Não sei se corresponde à verdade ou não, vocês dir-me-ão isso aí nos comentários se houver aí pessoal mais entendido na questão. Eu estou simplesmente a analisar porque eu acho que isto é caso claro para termos a Anacom ao barulho, porque isto não pode acontecer. Inclusive, eu já vos vou dar aqui mais dados, que fala precisamente sobre o quê? Vamos lá ver uma coisa. A uso claramente tem aqui uma política diferente. Uma coisa é a uso dizer assim, a partir de hoje, todos os tarifários uso vão passar a estar com o cap de 170/60. Por uma questão de limitação, por uma questão de fornecer um serviço pior para forçar o pessoal a vir para a Mel ou para a Mosh, por uma questão puramente comercial. Ou porque simplesmente estou a seguir as minhas guidelines, que eu tenho aí nos termos e condições, faça o favor de ler. Ok, tranquilo. Agora, o que não pode acontecer é nós termos cartões indiscriminadamente com essas diferenças. E eu digo indiscriminadamente porquê? Porque já havia a correr o boato, e que depois se confirmou, que efetivamente existe logo na própria fatura essas diferenças. Ou seja, há uma fatura que é preto e branco e há outra fatura que é colorida. E logo pela diferença das faturas que um cliente recebe e o outro não, ou seja, eu posso receber a fatura preto e branco e o fulano tal pode receber a fatura a cores, e logo por aí se compreendia se era um cartão que estava inserido neste novo serviço, neste novo sistema cheio de limitações, ou se ainda é um cartão que está inserido no serviço sem qualquer limitação. E por isso é que existem pessoas que depois vão experienciar coisas completamente diferentes. Ou seja, podem haver pessoas aqui, neste caso concreto, sem qualquer tipo de limitação, a ter um serviço fantástico e tudo certo, e pode haver outras pessoas que têm um serviço altamente limitado e depois há aqui esta disrupção. O que é que eu acho que é importante nós analisarmos aqui? Nem todas as operadoras estão a utilizar esta técnica. Inclusive, em conversa com o Ricardo, ele enviou-me algumas informações para nós conseguirmos focar aqui olharmos para a sneak peek, assim, para termos mais ou menos uma noção. A Digi não tem qualquer limitação. Portanto, na Digi vocês têm o serviço, o que a rede vos disponibilizar é aquilo que vocês têm. Se estiverem numa zona onde a rede não é boa, vocês não vão ter bom sinal. Se vocês estiverem numa zona onde a rede é excelente, vocês vão ter serviço excelente. Não há limitação. Ponto final. Como diz a Digi, é sem truques. No caso da Amigo, são pessoas corretas. Porque no caso da Amigo, por acaso, por ironia, é o único serviço das low cost que eu ainda não testei. Mas são pessoas corretas. Desde o início, que não têm outra política. Existe a limitação de 150 megabits e foi sempre aplicada desde o início a todos. Portanto, meus amigos, estás na low cost, tens esta limitação, é lidar. E na minha opinião é isto que devia acontecer. Ou seja, se querem implementar, é desde o início e é para todos. Depois na U, aparentemente, no papel, existe essa limitação. Essa que, aparentemente, segundo os testes, nunca sucedeu. Portanto, apesar de existir essa limitação
teórica, praticamente, na prática, o serviço acontece sem qualquer tipo de limitação em nenhum momento. Portanto, a U a escudar-se tecnicamente, politicamente, mas na questão prática provavelmente nunca necessitou disso. No caso concreto da uso, é aquilo que vocês veem, ok? Ou seja, é que nem sequer tem uma lógica. Houve boato também, porque isto depois vai sendo um bocado digamos assim, a teoria da conspiração. O pessoal vai querendo a teoria, porque é assim, inicialmente dizia-se assim, bom, se calhar é o pessoal que vem da Mel, eles percebem que o pessoal vem da Mel e então para dar uma experiência boa vão dar, neste caso, o sem restrições ao pessoal que vem da Mel. Malta que venha, por exemplo, da Digi, vão dar o com restrições porque eles já estavam habituados à restrição. Mas não se percebe exatamente qual é a política. E aquilo que não se percebe, acima de tudo, é porque a Anacom não olha para isto. Porque isto já não é uma questão que se foi falada agora. Eu estou a falar nela agora, porque entretanto o post que o Ricardo Saraiva escreveu agora aqui motivou a minha análise aqui. Mas isto é algo que já se fala há algum tempo. Esta questão das diferenciações de faturas já se fala há algum tempo. E eu não percebo porque é que a Anacom está sempre impávida e serena nesta situação. Ok? Eu percebo que a Anacom agora aderiu a uma política de não agressão, fez um pacto de não agressão, quer tudo ser tudo muito fofinho, muito queridinha, meus amigos, mas às vezes há coisas que são precisas analisar. Okay? A mesma empresa, pelo mesmo preço e com o mesmo nome tarifário, não pode fornecer serviços diferentes. Muito menos sem haver uma razão lógica para isso. Pronto. Neste caso concreto, estava-vos a dizer, portanto, segundo consta, as faturas a preto e branco são aquelas que não têm limitações. As faturas a cores são aquelas que têm as limitações. Portanto, se vocês estão na uso, têm claramente que ir ver qual é a vossa fatura, se é a preto e branco ou se é a cores. Inclusive, tem informação que nessas diferenças de faturas, nos detalhes os detalhes das comunicações são diferentes. Ou seja, eles têm claramente noção e alteram a própria documentação no sentido de perceber uma tem limitações, a outra não tem. Isto para mim é absolutamente incompreensível e para aqueles que são clientes da uso não faz sentido. E não se consegue entender porque é que alguém vai ter um melhor serviço que eu, pagando o mesmo, estando na mesma empresa, não compreendo. Se quiserem dizer assim, meus amigos, a partir da manhã vamos ter aqui 2 serviços, vamos ter o serviço uso, por exemplo, a X euros, que tem um conjunto de limitações, e vamos ter o serviço de X mais 1, que não tem qualquer tipo de limitações. Podem não fazer se assim o quiserem. Agora, aquilo que não me parece que fazer sentido é que isto aconteça indiscriminadamente e pelo menos, eu acho que a Mel, a Altice, devia tomar uma de 2 decisões. Decisão 1, anonimizar isto. Por exemplo, peço desculpa, foi um erro, havia aqui cartões antigos e não sei das quantas, vamos agora harmonizar a partir de dia 1 de mês tal, todos os cartões passarão a estar na nova plataforma com a faturinha a cores e com as limitações existentes. Neste caso, o cap na velocidade, o não ter os SMS de aviso de contacto, o não ter voicemail e o não ter lá o código para aceder às informações do tarifário. Ok? Esta é a primeira saída. A segunda saída é explicar o que é que se passa, explicar porquê. O que é que se passa que leva à existência de clientes que têm vantagens e outros clientes que não têm vantagens. Quais é que são claramente os pontos aqui? Há clientes de primeira e clientes de segunda? Há alguém que está lá a girar a tombola e diz este aqui não vai ter limitações. Gira a tombola outra vez, este aqui vai ter limitações. É uma questão de zona? É uma questão de qual é que é a empresa de onde vem o cliente? É uma questão de quê? Não se percebe. Terceiro ponto. Estes dois relativos à Anacom. Neste caso relativos à Mel. Terceiro ponto. Relativo à Anacom. Porquê é que a Anacom não olha para estas questões? Quanto mais não seja abrir uma investigação e lançar informação cá para fora. Eu cada vez mais fico parvo com a falta de informação. Nós vivemos em 2026, onde é fácil comunicar. Nós temos um regulador que tem que estar ao lado dos consumidores. Okay? Aliás, isto já entra quase no âmbito da entidade da concorrência. Porque nós vamos analisar aqui um processo de concorrência entre clientes da mesma empresa, que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Uma empresa a fazer discriminação entre clientes da mesma empresa a pagar o mesmo. Coisa completamente impensável. Outra coisa que eu acho que é importante nós percebermos aqui é que é o seguinte. Cada vez mais o trabalho de pessoas como o Ricardo Saraiva
é importante dentro deste mercado das telecomunicações. Porquê? As pessoas que olham para as questões das telecomunicações, as pessoas que tentam, que lançam notícias, que falam sobre isso, como é o meu caso, mesmo nós, que estamos um bocadinho mais em cima do acontecimento, estas coisas acabam por nos passar ao lado se não houver ninguém a fazer testes e a olhar para isto a pente fino. O que não devia de acontecer era o Ricardo Saraiva estar a fazer um trabalho que devia de ser da Anacom. E portanto, isto para mim é cada vez mais importante de nós darmos força, quanto mais não seja na divulgação do seu trabalho, a pessoas como o Ricardo. Pessoas que se dedicam a olhar para estas coisas. Depois, outra coisa que eu acho que é importante e que aqui deixem-me fazer a minha. Deixem-me fazer aqui o meu comentário particular é o seguinte. Neste momento, as telecomunicações já estão a passar por um momento difícil. Ok? Não tem nada a ver com as depressões, crise, nem o que seja. Estamos mesmo a falar do ponto de vista concorrencial. É um momento difícil, ok? É um momento em que claramente se percebeu que a Digi veio agitar as águas, é um momento em que se percebeu claramente que as operadoras andaram aqui um bocadinho sem fôlego, a correr atrás, a tentar perceber o que é que iam fazer, a perder margens de lucro com esta questão do crescimento das low cost, a perceber cada vez mais que as pessoas estavam atentas ao assunto e por isso a ser mais difícil controlar as massas. Portanto, o momento já não é fácil. Se para além das conspirações e da aura negativa que estas empresas neste momento já têm em cima delas, ok? Que é o pessoal, não sei o que é o cartel, não sei o que é aquela concorrência que não existe, é aquele sentimento de injustiça que as pessoas hoje em dia sentem precisamente porque tiveram anos e anos e anos a perceber que era possível fazer-se mais barato e estão agora em empresas dessas mesmas donas a pagar muito menos e dinheiro esse que faz muita falta. Pronto. Não é preciso acrescentar mais problemas. Muito menos de ordem interna. Muito menos entre aquilo que são os clientes da mesma empresa. Ok? Porque se na prática a uso pode sempre escudar dizendo que está simplesmente a fazer o mesmo que os seus adversários, dizendo assim, olhem, a Amigo já faz esta limitação. Olhem, a U também já tem nos termos e condições esta limitação. Olhem até, porque a Digi também é um bocadinho, às vezes, inerte nessas coisas. Se vocês ainda forem à página, aparece lá limitações, aparece lá velocidades que vocês conseguem melhor, e portanto, claramente a Digi também precisa de alterar aí alguns termos e condições que estão meio que abandalhados e que podiam ser alterados no sentido de espelharem melhor a realidade. Inclusive aparece lá aquela limitação de velocidade a partir de tais gigas que já não se aplica, que se aplicou no início, enfim, avançando. Eu acho que neste momento isto é tudo o que não é necessário. Mas também acho que é necessário nós estarmos cada vez mais atentos, porque estas coisas vão continuar a acontecer. Parece que é tudo uma coisa bonita, parece que agora está toda a gente a poupar dinheiro, parece que agora toda a gente está a conseguir aqui, de alguma forma, abrir este regime, vamos dizer assim, que era fechado e que decidia tudo à porta fechada entre os três e que era isto e que vamos... Reparem, até o simples facto de... fala-se muito das velocidades de 1 gigabit hoje em dia serem completamente normalizadas, e serem quase que os 100 megabits de há uns anos atrás, toda a gente tem 1 gigabit, passou a ser uma banalidade, mas isso aconteceu desde que a Digi passou a tornar isso uma banalidade de preço. Mesmo os 10 gigabits era uma questão que se falava do ponto de vista empresarial, não era uma questão que se falava do ponto de vista residencial, um bacana ter 10 gigabits por 10 gigabits em casa assim indiscriminadamente por 15 euros, não é? Portanto, foi a Digi que veio abrir essa mentalidade. Até então havia sempre uma inércia, havia um arrastar de pés. Meus amigos, agora eu acho que se não existisse Digi em Portugal, nós ainda estávamos a democratizar os 500 megabits. 500 por 500 é uma grande cena. Depois, se calhar, iam inventar os 750 por 750 e entalavam-nos assim mais uns anos. Depois lá vinha 1 gigabit por 1 gigabit. Quiçá 2,5 por 2,5 daqui a não sei quantos anos para a frente. Percebem? Eles iam andando a entalar-nos assim e a gente ia, tá, pá, era o que tínhamos, é o KK, como dizem os outros, não é? Portanto, parece-me a mim que nós temos que manter os olhos bem abertos nesta situação. O setor das telecomunicações é um setor complicado. É um setor que exige conhecimento e porque rapidamente nós somos completamente maniatados com um conjunto de alterações e características técnicas e coisas que sucedem e de repente o consumidor final não percebe nada e acha que está tudo bem. E até pode estar. Ok? Até pode estar. Como diz ali na publicação, na resposta que o Ricardo recebeu, aparece que o serviço de 150 por 50 permite uma ótima experiência de navegação e eu não duvido disso.
E eu não coloco isso em causa. Agora, eu só não quero e não compreendo, se estivesse, por exemplo, na uso com a limitação, porque é que o meu vizinho do lado que está na uso não tem limitação e eu tenho. Sendo que ele paga a mesma coisa. Percebem? Mas é um processo que não sei quê, mas é uma limitação que tem que ser. Não... Expliquem-se, resolvam. Ou é para todos, ou não é para ninguém. Ok? Isto é uma coisa que nós aprendemos em miúdos. Ok? Se há 3 coisas e nós somos 4, ou arranjamos maneira de todos termos um bocadinho da totalidade das 3 coisas, ou ninguém tem. É assim que funciona. Chama-se justiça, igualdade, respeito. São coisas que não fazem sentido violar quando somos em adultos grandes, quando somos empresas, quando somos pessoas que temos que fornecer um serviço leal e justo a todos os nossos concorrentes. Portanto, meus amigos, eu levanto aqui esta ponta com a ajuda do Ricardo Saraiva, que fez aqui um trabalho incrível. Mencionei-o diversas vezes no vídeo porque é como eu vos digo, eu acho que ele faz um trabalho incrível. Inclusive, se não tivesse sido ele, não tínhamos percebido que o serviço ilimitado da Digi não era ilimitado, porque aparentemente tem essa limitação de 3 teras. Por mais que as pessoas digam, meus amigos, mas olhem lá, 150 chega, mas 3 terabytes é uma utopia. É. E eu não fiz um alarido do outro mundo quando descobrimos a limitação dos 3 teras. Agora, cada coisa é uma coisa. Ilimitado significa ilimitado. E as regras da Anacom dizem que não se pode chamar ilimitado a algo que não o é. Ponto final. Não admite outra interpretação. São critérios impermeáveis. Ok? Não vale a pena. Ilimitado é ilimitado. Ponto. Por mais que isso não faça diferença para 99,9% das pessoas. Mas não corresponde àquilo que são as regras em Portugal. E até então não se sabe mais nada disso. E aqui é a mesma coisa. Por mais que 150 por 50 sejam suficientes para a esmagadora maioria das pessoas terem um serviço funcional, que o são, tem que ser para todos. Ou então, não é para ninguém. Ou se coloca assim para todos, ou então não se coloca para ninguém. E é isto que a Mel tem que responder. Em primeiro lugar, tem que vir a terreno perceber o que é que se passa, explicar o que é que se passa, na minha opinião, porque isto vai afetar claramente, pelo menos, o pessoal que está na uso. Eu, por exemplo, se estivesse na uso e se desse conta dessa situação, neste momento estava a dar à sola para ir para a U, por exemplo. Porquê? Porque na Amiga eu tenho a certeza que tenho a limitação. Na uso, aparentemente já tinha. Ia para a U porque aparentemente tem a questão, mas não limita. Portanto, eu neste momento pensaria, se a minha decisão fosse estar numa low cost, como eu sei que muitos de vocês pensam nisso, não é? Dizer, eu prefiro estar nas low cost porque uma questão de serviço, porque ainda não confio na Digi, porque não sei o quê, ok, tranquilo, eu neste momento estava aí para a U. Porque aparentemente é aquela que vos permite ter uma experiência melhor, apesar de que isso se calhar até pode não ser algo que vos faça diferença. Imagina, se calhar vocês estarem com 150 aqui, agora na uso, e estarem amanhã com 570 na U, vamos imaginar, não vos faz diferença nenhuma. Continuam a fazer tudo igual. Está bem, mas quanto mais não seja pelo sentimento de injustiça, de perceberem que tem um fulano ao vosso lado, paga a mesma coisa e não tem limitação e vocês têm. Certo? E tem aqui estas limitações todas, quer dizer, eu não tenho voicemail, eu não tenho SMS de aviso de contacto e o meu primo do lado tem. Então, mas como é que é? Meus amigos, acho que estamos falados. Digam-me nos comentários, digam aí nos comentários, quem estiver na uso, quem é que tem fatura a cores, quem é que tem fatura a preto e branco, se notam diferenças, se não notam diferenças, se já tinham falado com o pessoal sobre isto, se não, se têm informações para acrescentar a este tópico, eu vou estar muito atento a ele. E tenho a certeza absoluta que ainda vou fazer mais vídeos a falar sobre isto, porque não só o Ricardo vai continuar a analisar de certeza absoluta, como eu espero de verdade que o pessoal que toca nestes tópicos, como também os sites de tecnologia, etc., exponham este caso também. Peguem no trabalho do Ricardo e exponham este caso para fazer pressão em cima da Mel e, acima de tudo, para fazer pressão na Anacom, quanto mais não seja para analisar esta situação. Quanto mais não seja para dizer que está tudo bem, que é um processo de transição, que está a acontecer e está tudo certo e que paulatinamente progressivamente vão ficar todos com as limitações. Mas enquanto isto não acontecer, para mim, alguém tem que vir a terreno falar sobre isto. Porque isto não é algo que possa funcionar. Meus amigos, vou-me embora que já falei demais e vemos no próximo Viciado Comentar.